Alô, amigos ligados na rede EBSAT TV, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like e ative o sininho das notificações. Vamos dar aquela moral para o canal, pessoal. Hoje estamos fazendo um vídeo especial, pois o Flamengo completa 2.000 jogos no Maraca neste domingo. Vamos ver os momentos mais marcantes. Quais foram as 20 partidas inesquecíveis para os flamenguistas? Vamos lá então, vamos acompanhar aqui. Temos a foto de Zico com Pelé, Petkovic, Adriano, Obina. Vamos ver aqui então, pessoal. Já classificado para a semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo entra em campo neste domingo às 17 horas de Brasília contra a Cabo Friense para garantir o primeiro lugar do Grupo C. E para completar 2.000 jogos no Maracanã em sua história, de 1950 para cá, ano de inauguração do estádio, foram 1.084 vitórias rubro-negras, 491 empates e 424 derrotas. 5 títulos brasileiros, 2 da Copa do Brasil, 17 estaduais e um torneio Rio-São Paulo. Então vamos ver aqui, os números são da WSC, Consultoria Jornalística e de Informática, e a contagem não inclui os jogos do torneio Início, disputado entre 1916 e 1977, e que tinha suas partidas realizadas todas no mesmo dia e estádio, só com 20 minutos de duração, exceto a final, com 10 minutos a mais. Por considerar os jogos do torneio Início, o Flamengo tem outra contagem. E desses 2.000 jogos, quais foram os mais marcantes para os rubro-negros? Então vamos ver aqui as 20 partidas inesquecíveis para quem acompanhou de perto: estreias públicas, recordes, adoção de um novo mascote, despedida do Zico, Pelé rubro-negro, por um dia. Gol que inspirou música, viradas, goleadas, títulos. Confira a lista abaixo. O primeiro jogo que está na lista aqui é Flamengo 3, Bangu 1, de 23/7 de 1950. Vitória magnífica do Flamengo, aqui diz o jornal, né? Gols de Aloísio, 2 Aloísio e 1 de Djalma, de pênalti. Então aqui está o jornal, né? A primeira vez ninguém esquece, a estreia do Flamengo no Maracanã, embora tenha sido um jogo amistoso, teve um sentimento especial. A final foi logo após o Brasil perder a final da Copa do Mundo para o Uruguai, no mesmo estádio recém-inaugurado. Os jogadores entraram em campo com uma bandeira do país em homenagem à campanha da seleção. 3 dos que disputaram o Mundial estavam em campo: Juvenal, Bigode e Zizinho, que também era rubro-negro, mas havia acabado de ser comprado pelo Bangu, mas foram Aloísio 2 vezes e Lero que marcaram os gols da primeira vitória do Flamengo no Maracanã, com direito à casa cheia, sem estimativa de público e renda de cerca de 300 mil. Não há imagens de televisão do jogo. A segunda partida marcante está Flamengo 12, São Cristóvão 2, que foi em 27/10 de 1956 esse jogo. Temos apenas imagens de jornais. Outra partida sem registro de imagens da televisão, mas com um recorde que dura até os dias de hoje, foi a maior goleada da história do Maracanã, 12-2 sobre o São Cristóvão, com 4 gols de Evaristo, o grande nome daquele time, e que mais tarde adotaria o sobrenome Macedo, ao virar técnico. Outros 4 de Índio, 2 de Joel e 1 de Luiz Roberto, e o último de Paulinho. Aquele ataque era conhecido como rolo compressor e já tinha feito 6-0 no Fluminense, 4-1 no Vasco e 4-0 no Atlético Mineiro. O técnico do São Cristóvão, após o jogo, deu a seguinte declaração ao jornal O Globo: "Nunca em toda a minha vida vi um ataque tão arrasador quanto este." Com esse ímpeto irresistível de hoje, o Flamengo desmantelaria qualquer quadro, nacional ou estrangeiro. Foi uma coisa louca. O terceiro jogo aqui é Flamengo 0, Fluminense 0. 15/12 de 1963. Aqui já tem imagens do jogo, né? 194.603 pessoas neste jogo no Maracanã.
O Fla-Flu de 1963 é o primeiro clássico de nossa lista e detém o recorde de público do Maracanã. Foram 194.603 pessoas, sendo 177.020 pagantes. E os rubro-negros que lotaram o estádio saíram comemorando. O time precisava apenas de um empate para assegurar o título e sustentou o 0-0 no placar graças a grandes defesas do seu goleiro Marcial, um mineiro de 22 anos que conquistou a posição durante o campeonato. São poucos os registros de televisão da época. Temos mais um jogo aqui. Flamengo 2, Botafogo 1. Essa é a imagem de um urubu, né? Vamos ver aqui. Saiba como o urubu virou o símbolo do Flamengo. Na década de 60, as torcidas rivais chamavam os torcedores do Flamengo de urubus, uma alusão racista à grande massa de afrodescendentes e pobres. A alcunha nunca foi bem recebida pelos rubro-negros, até o dia 31 de maio de 1969, dia de um Flamengo e Botafogo, clássico de maior rivalidade na época pós-Garrincha. E o time da Gávea não vencia o rival fazia 4 anos. Naquele dia, 2 flamenguistas levaram um urubu para a arquibancada e soltaram ele com uma bandeira rubro-negra amarradas nas patas antes do início do jogo. A torcida fez a festa, vibrando e gritando, é Urubu, é Urubu. E o Flamengo venceu o jogo por 2-1 e encerrou o jejum. A partir dali, a ave virou o mascote do clube e substituiu o Popeye, personagem de quadrinhos americano. Flamengo 1, Benfica 0, em 15/1 de 1972. Esse personagem nós conhecemos, né? Fio Maravilha, né? Até vou deixar um pouco a imagem dele aqui. Esse foi um dos maiores atacantes do Flamengo, né? Às vezes ele era o Pelé e às vezes ele era, não sei, um jogador comum, né? Mas tinha dias que ele era o Pelé, né? Vamos dar uma pausa aqui para ver as imagens do Fio Maravilha, né? Ele está mostrando o gol, né, que ele fez. Ele driblou todo o time do Benfica, né, para fazer o gol de placa. Isso rendeu até uma música, a música do Jorge Benjor, né? O Fio Maravilha, nós gostamos de você. Então, passando para os anos 70, né, outro jogo sem registro de imagem da televisão marcou época, um amistoso de pré-temporada contra o Benfica de Portugal, e inspirou o cantor e compositor Jorge Benjor, um dos presentes na arquibancada no meio de 44 mil no estádio, a criar uma música que ganhou até festivais, Fio Maravilha, e o seu gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que poucos rubro-negros viram, mas todos já ouviram. O placar não saía do 0-0 quando o Fio, folclórico atacante do Flamengo, entrou no segundo tempo e decidiu o jogo aos 33 minutos com uma jogada celestial. Como canta Inara Benjor, tabelou, driblou 2 zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. A canção surgiu meses depois no álbum Bem, na faixa 6 do lado da fita. O Flamengo depois venceu também o Vasco e foi campeão do torneio amistoso. Flamengo 1, Vasco 0, dia 3 de dezembro de 1978. Quem não lembra deste jogo aqui, né? O jogo marcante, gol do Rondinelli, né? Em 1978, vamos ver aqui, né? Quem não lembra do gol de Rondinelli naquela final de Carioca contra o Vasco, o zagueiro chamado de Deus da Raça, entrou para a história do Flamengo com um gol de cabeça aos 41 minutos do segundo tempo e um Maracanã lotado sobre o maior rival, garantiu o título que é considerado o marco inicial da chamada Era de Ouro do clube, que de 1978 a 1983 conquistou 4 estaduais, 3 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial, sob o comando de Zico. Flamengo 5, Atlético Mineiro 1. Esse jogo foi dia 6/4 de 1979. Vamos ver um pouco as imagens aqui. O Pelé treinando para jogar no Flamengo. Por um dia, o rei do futebol foi rubro-negro, pessoal.
Está aí o grande rei do futebol. Mostrando a camisa do Mengão, né? Aí é a hora que ele está entrando em campo, né? O grande rei, o Pelé. Aqui temos umas jogadas deles, né? Dele e do Zico, né? Olha que dupla sensacional. O Zico jogou com a camisa 7. Aqui teve um pênalti e o Zico vai converter, né? Aí temos mais uma jogada, né? Do último gol, né? Um golaço, né? Até o rei do futebol já vestiu a camisa rubro-negra por um dia. Esse jogo em que Pelé e Zico fizeram dupla no Maracanã ficou eternizado para muitos rubro-negros. Foi apenas um amistoso beneficente contra o Atlético Mineiro, mas levou mais de 140 mil pessoas ao estádio e terminou com goleada por 5-1. Zico marcou 3 gols, Luizinho fez um e Cláudio Adão marcou o último gol. Pelé, que já tinha se aposentado à época, estava com 39 anos e jogou apenas o primeiro tempo vestindo a camisa 10, cedida por Zico. Ele não marcou, mas ouviu o estádio inteiro gritar seu nome quando teve um pênalti que deixou para Zico, que usou a 9. A renda da partida, que chegou a 8.781.290, foi revertida para as vítimas das enchentes em Minas Gerais. E outro jogo que ninguém esquece, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2, dia 1º de junho de 1980. O primeiro título brasileiro foi conquistado em pleno Maracanã, e é outro jogo inesquecível para os rubro-negros que acompanharam. O Flamengo havia perdido o primeiro jogo da final para o Atlético Mineiro por 1-0 no Mineirão e precisava vencer diante de sua torcida, e conseguiu com um gol de Nunes após lindo drible aos 37 do segundo tempo, fazendo 3-2. No placar agregado ficou 3-3, mas o rubro-negro teve vantagem nos critérios de desempate pela melhor campanha na semifinal. Flamengo 6, Botafogo 0. A goleada por 12-2 de 1956 foi a maior do Maracanã, mas a mais famosa para os rubro-negros é outra. Digamos, um pouco mais modesta, 6-0 sobre o Botafogo, resultado que fez a torcida ir ao delírio e marcou o fim de uma era de gozações por causa da goleada pelo mesmo placar sofrida 9 anos antes, em 72. Naquele dia, os flamenguistas saíram do Maracanã vingados, com gols de Nunes, 2, de Zico, Lico, Adílio e Andrade. O time desentalou, o grito é entalado. Flamengo 2, Cobreloa 1, 13/11 de 1981. Aqui temos umas imagens aqui. O gol do Zico, hein? Até o Pelé estava assistindo este jogo, nas arquibancadas, né? A vingança sobre o Botafogo foi um combustível para o desafio maior que estava por vir na mesma semana, a final da Libertadores. O título logo no primeiro ano em que o clube disputou o principal torneio da América do Sul foi conquistado em Montevidéu, no Uruguai, no jogo de desempate contra o Cobreloa do Chile. Mas a primeira partida com vitória por 2-1 no Maracanã, que contou até com Pelé no meio da torcida, ficou marcada para os rubro-negros. Aí é um pênalti, né? Vamos ver um pouco desse jogo, né? Vamos ver os gols. Esse foi de pênalti do Zico, né? Vamos acompanhar aqui. Aí o Cobreloa teve um pênalti a seu favor, né? Mas não, na minha opinião, isso não foi pênalti, né? Mas tudo bem, né?
Mas vamos para o próximo jogo. Flamengo 3, São Paulo 2. 20 de 1 de 1982. Aquele time de Zico e companhia havia acabado de conquistar o Mundial de Clubes um mês antes em Tóquio, no Japão. Era o reencontro com a torcida no Maracanã, desde o primeiro jogo da final da Libertadores. Era aniversário do Rio de Janeiro e 85.236 torcedores foram ao estádio para ver os atuais campeões do mundo. Mas o São Paulo abriu 2-0 e assustou o público, mas o Flamengo reagiu e virou no segundo tempo com 2 gols de Zico e 1 de Andrade. Flamengo 3, Santos 0. 29 de 5 de 1983. O bicampeonato brasileiro foi conquistado longe de sua torcida no Olímpico, sobre o Grêmio, em 1982. Mas o Tri voltou para o Maracanã. O adversário era o Santos e o Flamengo havia perdido o primeiro jogo no Morumbi por 2-1, mas em casa fez 3-0 com direito a gol relâmpago de Zico aos 40 segundos e garantiu mais um título diante de 155.523 pagantes, maior público da história do torneio do Campeonato Brasileiro. Foi também a última partida do Galinho antes de ser vendido para a Udinese da Itália. Flamengo 1, Internacional 0, 13 de 12 de 1987. Zico já havia voltado para o Flamengo quando o clube conquistou o seu título mais polêmico até hoje, a Copa União de 1987, que teve as principais forças do futebol nacional e por isso foi considerado o campeonato brasileiro daquele ano. O Sport ganhou o torneio organizado pela CBF e buscou na justiça o reconhecimento como único campeão de 87. Litígios à parte, a final entre Flamengo e Internacional foi eletrizante e teve como herói Bebeto, autor do gol do título. Flamengo 2, Seleção do Mundo 2. 6/2 de 1990. A despedida oficial de Zico como jogador do Flamengo foi em um Fla-Flu, em Juiz de Fora, que terminou com goleada rubro-negra por 5-0, mas o clube preparou um último jogo para o seu maior ídolo em toda a história, um amistoso contra uma seleção de jogadores consagrados como Tafarel, Paulo Breitner, Falcão, Karl-Heinz, Rummenigge e Roberto Dinamite, por exemplo, e contou com o show pirotécnico para a entrada do Galinho em campo. Ele jogou o primeiro tempo com o time campeão de 81, sem Figueiredo, falecido em 84, e Moser, que não pôde comparecer, e o segundo com o time principal do Flamengo na época, que tinha Leonardo, Zinho, Renato Gaúcho, Fernando e Leonardo. Marcaram os gols rubro-negros do amistoso festivo. Após a partida, Zico deu uma volta olímpica no gramado com Tá Chegando a Hora, do cantor Wilson Simonal, no sistema de som. Flamengo 3, Botafogo 0. Esse foi um jogo com um show do Júnior, né? O Júnior fez chover nesse jogo aí, né? Está aí um gol dele, né? Uma jogada sensacional tocada para trás e ele chutou de primeira. Gol de Nélio. Esse é o gol do Gaúcho, também falecido. Um golaço, né? Marcando 3-0 para o Mengão, né? O pentacampeonato brasileiro também teve o Maracanã como palco dos 2 jogos da final contra o Botafogo, mas foi o primeiro que mais marcou os rubro-negros. Afinal, o rival tinha uma equipe forte, chamada por sua torcida de Dream Team, time dos sonhos em inglês, e entrou na decisão como favorita, mas o Flamengo, comandado por Júnior, fez 3-0 no primeiro tempo, com o próprio Júnior, Nélio e Gaúcho. Vantagem enorme para a partida da volta, que terminou em 2-2. Flamengo 3, Vasco 1. 27/5/2001. Qual rubro-negro não se lembra daquela falta de Petkovic, o gol do Sérvio, junto com o de Rondinelli em 78, um dos mais lembrados pelos seus torcedores na história. O Flamengo havia perdido para o Vasco por 2-1 no primeiro jogo,
da final do Carioca e precisava ganhar por 2 de diferença na partida derradeira. Edilson marcou 2, mas os Cruz Maltinos fez 1 e viu sua torcida já comemorar na arquibancada. Quando aos 43 minutos do segundo tempo, o camisa 10 colocou a bola no ângulo e garantiu ao clube o tricampeonato estadual sobre o seu rival. Vamos acompanhar alguns lances dessa partida? Aí o gol do Capitinha, do Edilson. Flamengo 4, Fluminense 3. Dia 1 de fevereiro de 2004. Talvez a virada mais marcante para os rubro-negros seja a do Fla-Flu de 2004. Não foi sequer um duelo decisivo, valia apenas pela fase de grupos da Taça Guanabara, mas levou 60 mil pessoas ao Maracanã. O Flamengo não derrotava o rival há 4 jogos e abriu o placar, mas viu o tricolor virar e fazer 3-1. Já na metade do segundo tempo, os tricolores gritavam olé na arquibancada, quando o rubro-negro reagiu e virou o placar para 4-3 em 11 minutos. Os gols foram de Jean, Felipe e 2 de Roger Guerreiro. Foi a partida da virada da poeira, quando os rubro-negros adaptaram a música Sorte Grande de Ivete Sangalo, que embalou o time rumo ao Carioca. E o técnico era Abel Braga, né? Flamengo 2, Vasco 0, 19 de 7 de 2006. O Maracanã também recebeu o primeiro clássico de uma final da Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco em 2006. O rubro-negro foi superior nos 2 jogos e se tornou bicampeão do torneio com um placar agregado de 3-0. A expulsão do vascaíno Valdir Papel na segunda partida foi uma cena inesquecível do confronto, mas o gol de Ubina no primeiro jogo com uma bomba no ângulo na etapa final que colocou vantagem em um duelo até então equilibrado foi o mais marcante. Depois Luizão ainda fez mais um. E o 2-0 já deixou o título bem encaminhado. Flamengo 2, Grêmio 1. O hexa brasileiro é uma das cenas recentes mais marcantes para os rubro-negros. Há 10 anos o time é comandado por Petkovic e Adriano chegou à última rodada dependendo apenas de si para conquistar o título. O adversário era o Grêmio, que tinha o rival Internacional como concorrente do rubro-negro pela taça e foi com um time reserva para a partida, mas o tricolor abriu o placar e colocou tensão em um Maracanã lotado, mas David Braz empatou e Ronaldo Angelim já na metade do segundo tempo garantiu a virada e fez o estádio explodir e a equipe campeã. Vamos ver alguns lances dessa partida. E a torcida estava tensa, né? Aí é o gol de empate de David Braz. Até a torcida do Grêmio estava comemorando a vitória. O empate, né? Aí o chute do Adriano para a defesa. O goleiro era o Marcelo Groy, né? Que depois de um certo tempo virou. Esse é o gol do título do Flamengo. Ronaldo Angelim de cabeça, marcando o gol da vitória do Flamengo. O Magro de Aço subiu de cabeça e cabeceou, né? O Hexa brasileiro, né? Então esse é sobre o Hexa. Flamengo 4, Botafogo 0.
23/10/2013. Para fechar a lista, a última partida marcante que entrou na lista já tem mais de 5 anos. Foi na Copa do Brasil de 2013, que terminou com o tricampeonato do Flamengo no torneio, mas nem a final contra o Atlético Paranaense foi tão emblemática naquela campanha do que o clássico com o Botafogo pelas quartas de final. Assim como em 1992, o rival, que tinha o craque holandês Seedorf, entrou como favorito, mas o rubro-negro atropelou. Após empate por 1-1 no jogo de ida, na volta aplicou uma goleada por 4-0 com show de Hernando Brocador, autor de um hat-trick. É isso aí, galera. Quem gostou aí do vídeo, deixa o like, ative o sininho. Vamos se inscrever no canal, dar aquela moral. Nós estamos indo, mas em breve voltaremos com mais vídeos para os amigos. Um forte abraço a todos e até a próxima!